Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos dar uma olhada no que nós veremos na nossa aula. Aula 32, objeto de conhecimento, morfossintaxe, sintaxe, com detalhamento, período composto por coordenação, período composto por subordinação. E sem mais delongas, vamos à nossa aula. Para a gente falar então um pouquinho sobre período composto, período simples, vai ajudar a gente a entender sobre períodos compostos por subordinação ou coordenação. Então acompanhem comigo alguns conceitos que a gente vai precisar para a aula de hoje. Período, então, uma frase constituída por uma ou mais orações. Vocês já sabem disso. Então, quando eu tenho um período, eu estou falando sobre uma frase, ou seja, que vai ter um sentido completo, que vai ser constituída por uma ou mais orações. Orações a gente tem que pensar como uma frase que possui um verbo. Então, a frase tem um sentido completo. E ela, quando dotada de verbos, nós chamaremos de oração. E essas orações, dentro desses períodos, podem ser com um ou mais. Tendo apenas um verbo, ou seja, uma oração, eu vou ter um período simples. O período simples, então, é constituído por uma única oração. E o período composto é aquele em que eu tenho duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos. É claro que a gente não considera quando os verbos estão um ao lado do outro, porque nós temos uma locução verbal, que significa como se fosse apenas uma oração, apenas um verbo. Mas, no geral, nós vamos encontrar dois ou mais verbos quando estamos falando de período composto. Quando eu tenho, então, um período composto, eu posso ter dois casos na língua portuguesa. Observem comigo, então, a coordenação ou a subordinação. Quando eu tenho a coordenação, a gente vai ver que nós temos orações que são independentes entre si. Quando eu tenho a subordinação, eu tenho orações que dependem umas das outras. Perfeito? Então a gente tem que ter esses conceitos na nossa cabeça, mas isso tudo que nós vimos aí, essa parte aqui da esquerda, nós já aprendemos. Quando a gente está falando sobre oração, então a gente fala sobre verbos. Quando a gente fala sobre período, nós podemos ter um ou mais verbos e eles podem ser períodos simples ou período composto. Período composto, a gente tem a coordenação e a subordinação. E isso é o que nós ainda vamos aprender. Tentar compreender um pouco sobre a coordenação e tentar compreender um pouco sobre a subordinação. Perfeito? E antes da gente partir para exemplos, falar sobre conceitos, tentar definir tudo isso, a gente vai ouvir um áudio com uma matéria. Acompanhe aí comigo. Governo cria site com dicas sobre como proteger crianças nas redes. Plataforma orienta como denunciar eventuais abusos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibilizou nesta segunda-feira, 16, uma nova página na internet com orientações sobre ferramentas tecnológicas e dispositivos legais para proteger crianças e adolescentes na internet. O conteúdo do site, De Boa na Rede, foi produzido em conjunto com outros órgãos públicos e com algumas das maiores empresas globais de tecnologia responsáveis pelas redes sociais mais populares da atualidade. Ao falar sobre a importância da iniciativa, a assessora especial de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Estela Aranha, disse que em todo o mundo, crianças e adolescentes com acesso à rede mundial de computadores estão expostas a todo tipo de prática ilícita. Apesar disso, segundo Estela, boa parte dos responsáveis desconhecem o que está acontecendo em suas casas. Nossa ideia é fazer do site De Boa na Rede uma biblioteca de segurança, reunindo todas as ferramentas de controle parental que já existem nessas redes sociais, jogos e serviços de streaming, para os pais poderem fazer o controle. Muitas vezes eles nem sabem que isso existe. Muitas vezes é difícil de achar informações sobre as ferramentas existentes nas plataformas. Explicou a assessora, acrescentando a necessidade de também esclarecer as pessoas sobre como identificar o que é um crime digital.
Às vezes, as pessoas acham que os acontecimentos online não são tão graves. A verdade não é esta, pois estão acontecendo crimes gravíssimos com repercussão na vida real, na saúde e na segurança das crianças com efeitos enormes. Temos que entender que o que acontece online tem impacto na vida das pessoas, destacou Stella. Se por um lado a internet permitiu o acesso a conteúdos educativos, por outro, expandiu uma série de riscos no ambiente virtual, com um risco igual ou até maior que os riscos da vida real. Importante que a gente mova esforços para estabelecer respostas e medidas de prevenção e enfrentamento e responsabilização a essas violações cometidas no ambiente virtual. Muitas vezes, os pais não têm informações de como proteger aquela criança. Então, é importante essa organização, disse Nayara. O texto ajuda a gente a compreender um pouquinho sobre o mal da internet, de como isso pode afetar jovens e crianças e adolescentes. A gente vai voltar um pouquinho a algumas frases, algumas orações, mas é importante a gente compreender um pouco da progressão textual, de como isso vai influenciar a partir do uso de orações coordenadas e subordinadas para que a gente tenha uma textura textual muito bem elaborada. E acompanhem comigo, então, sobre o período composto. Então, o período composto, o período é a frase organizada em duas orações ou mais. Então, a gente falou um pouquinho sobre o que são esses períodos, né? Duas orações ou mais. Significa que eu terei dois verbos ou mais para caracterizar esse tipo de período. Se eu só tenho uma oração, um verbo, eu tenho o período simples. Se eu tenho dois ou mais, eu tenho o período composto. Então, as orações do período composto podem se relacionar de duas maneiras, que é a coordenação e por subordinação. Existe uma pequena diferença aí. Então, para a gente tentar deixar as coisas mais claras, se eu tenho um período composto, ou seja, um período com duas ou mais orações ou dois ou mais verbos, eu preciso identificar se é composto por coordenação ou se é composto por subordinação. E como é que eu identifico esses elementos? Acompanhem comigo no exemplo número 1. Então, a verdade não é esta, pois estão acontecendo crimes gravíssimos com repercussão na vida real, na saúde, na segurança das crianças e com efeitos enormes. Aqui eu tenho um período. Toda vez que eu me dou conta de um enunciado, eu preciso ver se esse período, se esse enunciado, ele vai ser simples ou composto. E eu vou ver isso a partir do meu verbo. Identificar os verbos vai me ajudar a identificar quantas orações eu tenho e, portanto, se eu tenho um período simples ou se eu tenho um período composto. Vamos observar, então, a nossa primeira oração. A verdade não é esta. Então, eu tenho ali um verbo de ligação, o verbo ser, na figura do a verdade não é esta. Eu tenho a minha primeira oração, porque eu tenho meu primeiro verbo. Mas esse é o único verbo nesse período? Não. Observem. Pois estão acontecendo. Professor, eu tenho ali estão acontecendo, eu tenho dois verbos. Na verdade, eu tenho uma locução verbal, porque um desses verbos está ao lado do outro. Então, eu tenho a minha primeira oração. A verdade não é esta, pois estão acontecendo crimes gravíssimos com repercussão e por aí vai, que compõem a minha segunda oração. É importante a gente compreender. Eu tenho uma primeira oração, eu tenho uma segunda oração. Essas orações, elas terão uma espécie de ligação, elas serão vinculadas umas às outras, o que vai me ajudar a compreender se eu tenho uma oração coordenada ou subordinada é a relação, se elas dependem uma da outra ou não. E algumas dessas orações não terão um elemento ligando as duas, elas serão continuadas, geralmente separadas por vírgulas, mas pode acontecer delas terem uma conjunção. Observem comigo, então, aí a conjunção que vai juntar a minha primeira e a minha segunda oração, o pois. Essa palavrinha, essa conjunção, ela vai criar uma relação entre as minhas orações, que pode ser uma relação coordenada ou uma oração subordinada, de subordinação. Uma oração pode depender da outra ou pode não depender. E é isso que a gente tem que compreender, que nós temos
duas ou mais orações no período composto, e a partir dessa informação eu preciso identificar se essa relação entre as orações é de coordenação ou de subordinação. Observem aí comigo, a verdade não é esta, pois estão acontecendo crimes gravíssimos com repercussão na vida real, na saúde, na segurança das crianças e com efeitos enormes. Então são orações conectadas no mesmo enunciado, naquilo que foi dito. Essas orações estão conectadas, gerando então essa relação dentro do período. Também temos a conjunção, e essa conjunção ela passa uma ideia, que é uma ideia de explicação. A minha segunda oração está explicando a primeira. Por isso, nós temos essa conjunção para fazer a relação entre essas duas orações. Agora, observem comigo essas orações separadas. A verdade não é esta. Eu tenho uma primeira informação. E essa primeira informação possui um sentido. E esse sentido está completo. Parece que falta alguma coisa, mas ele funciona sozinho. E eu tenho a outra informação. Estão acontecendo crimes gravíssimos com repercussão na vida real, na saúde, na segurança das crianças e com efeitos enormes. Também é uma informação independente, que ela possui um sentido completo sem que ela dependa da primeira. Isso vai fazer com que as orações apresentadas e enunciados distintos sejam independentes. E se elas são independentes é que eu vou ter a minha próxima classificação, que é o período composto por coordenação. Observem aí comigo o período composto por coordenação. Segundo a definição do nosso teórico, é constituído de orações independentes. Beleza. Retomando aqui os nossos termos, eu tenho um período em que eu tenho orações. Eu tenho mais de uma oração, duas ou mais. Então eu tenho um período composto. Esse período composto tem dois ou mais verbos, duas ou mais orações que não dependem uma da outra. Então eu tenho período composto por coordenação, que segundo a nossa definição, o período composto por coordenação é constituído de orações independentes, orações que não dependem umas das outras. Estas ou vêm ligadas pelas conjunções coordenativas, como a gente viu lá sobre a conjunção pois, ou estão simplesmente justapostas, uma ao lado da outra, sem conectiva. A gente vai ver como isso acontece nos nossos exemplos. Outros exemplos de período composto por coordenação. Então eu tenho aqui, os crimes online são graves e precisam de investigação séria. Então observem comigo, eu tenho a primeira informação, a minha primeira oração, os crimes online são graves. Perfeito. A gente tem aí um sentido completo. Eu tenho ali uma conjunção, o ezinho, e eu tenho precisam de investigação séria. Os crimes precisam de investigação séria. Duas informações, dois verbos, duas orações independentes. A primeira, que os crimes online são graves, e a segunda, que os crimes precisam de investigação séria. Mas eu posso também ter ela ligadas sem que eu tenha uma conjunção, como no exemplo abaixo. Usuários online fazem pagamentos, resolvem burocracias, divertem-se. Percebam que eu não tenho uma conjunção, eu não tenho um e, eu não tenho um pois, eu tenho uma separação por vírgulas. Mas ainda assim eu tenho mais de uma oração e eu tenho um período composto. Então, usuários online fazem pagamentos, usuários online resolvem burocracias, usuários online divertem-se. 3 verbos, 3 orações, informações diversas e independentes. Isso ajuda a gente a compreender um pouquinho sobre como funcionam as orações coordenadas. Você identifica os verbos, identifica quanto eles são, identifica se as orações possuem uma relação de independência entre si. Porque se tiverem, eu tenho uma oração coordenada. E as orações coordenadas também se dividem em alguns tipos. Observem comigo na tabela. Então, eu tenho aqui esse quadro das conjunções e locuções conjuntivas coordenativas. O tipo da minha oração coordenada dependerá do tipo de conjunção que eu estou usando entre elas. Então, eu tenho aí a minha classificação, por exemplo, aditiva. O que faz uma conjunção aditiva? Uma conjunção coordenativa aditiva. Eu tenho uma relação de sentido, é o sentido que vai ser atribuído àquelas orações. Então, uma aditiva, por exemplo, expressa soma, uma ação que é adicionada a outra. Então, eu tenho algumas conjunções e locuções
que podem reger esse tipo de oração. Então eu tenho lá e, nem, não só, mas também. Todas elas passam a ideia de que está somando a algo. Então eu tenho lá no exemplo, cheguei, meu verbo, minha oração, e encontrei tudo pronto. A primeira informação é que eu cheguei. A segunda é que eu encontrei. Eu adicionei uma informação à primeira por meio da minha conjunção. Lá na adversativa, estabelece em contraste, oposição. Se na aditiva eu tenho conjunções que adicionam, na adversativa eu tenho o contraste, uma oposição entre as duas ações. Pode ser o mais, pode ser o porém, pode ser o entretanto, no entanto, o contudo, todavia. Usar mais de uma, mas porém, não é correto na norma padrão. Coloquialmente, ok, mas na norma padrão elas são independentes. Então, olha lá. Cheguei, meu primeiro verbo, minha primeira informação, mas não encontrei tudo pronto. Eu tenho aí o cheguei e o encontrei. Ao invés de adicionar informação à primeira, eu estou contrariando algo da informação que eu tenho na primeira oração. Cheguei, mas não encontrei tudo pronto. Característica aí das nossas adversativas. Continuando o quadro, eu tenho as alternativas que expressam essa alternância de ideias. Vai alternar e uma ação exclui a outra. Ou tal coisa, ou tal coisa. Ora tal coisa, ora tal coisa. Então eu tenho ali no meu exemplo, ou você encontra uma solução, ou desiste desse projeto. Então minha primeira oração, minha segunda oração, elas possuem ideias que estão excluindo, estão se alternando uma à outra. Também tenho ali no meu quadro as conclusivas, que expressam uma conclusão em relação a algo que foi dito pela minha oração principal. Então, eu tenho, portanto, o logo, o assim, o pois, que nós vimos o pois lá no exemplo, né? Mas ele também pode mudar. Por conseguinte, por isso, diante disso. Então, olha lá. Estudei muito, meu primeiro verbo, minha primeira oração. Portanto, terei bom desempenho na avaliação. Eu estou chegando a uma conclusão na minha segunda oração e esse é o efeito que eu passo. Continuando ali, para as nossas explicativas, que expressam uma razão que vai justificar algo que foi dito antes. Então, tem o porquê, o que, o porquanto e o pois quando está antes do verbo. Olha lá. Tive bom desempenho no exame porque estudei muito. Então, eu estou explicando aquilo que foi dito na minha oração anterior. Isso ajuda a gente a ter uma ideia das nossas orações coordenadas. E agora observem comigo o nosso segundo exemplo. Então eu tenho aqui o meu segundo exemplo. As pessoas acham que os acontecimentos online não são tão graves. Como nós já sabemos, eu vou observar os meus verbos e observar quais são as minhas orações. A minha primeira oração, as pessoas acham. Percebam então que eu tenho ali o meu primeiro verbo, eu tenho a minha primeira oração. Então, as pessoas acham. Acham o quê? Observem que agora nós teremos a nossa segunda oração, que os acontecimentos online não são tão graves. Ela está complementando o sentido da primeira oração. Como ela está complementando esse sentido, a gente pode perceber que ela tem uma relação de dependência. Ela depende da minha outra oração para ter um sentido completo. As pessoas acham que os acontecimentos online não são tão graves. Elas também são regidas por uma conjunção, que é o meu que. O que nós veremos que geralmente é uma marca de outro tipo de oração, no caso, as subordinadas. Mas é importante que a gente atente que nós temos uma estrutura parecida, uma primeira oração, uma conjunção e uma segunda oração que está ligada à primeira. Só que aqui a gente tem alguns elementos diferentes. Então, observem aí comigo, as pessoas acham que os acontecimentos online não são tão graves. Estão orações conectadas em um mesmo enunciado. A gente tem esse enunciado, esse período, e ele é um período composto, perfeito? Como nós temos visto. E eles são ligados pelo que nós chamamos de conjunção integrante. Ela vai integrar, vai fazer parte da minha segunda oração. E em função disso, ela vai fazer com que essa oração seja uma oração subordinada que dependa da minha primeira oração. Observem aí comigo, então.
A oração principal, as pessoas acham. Essa oração principal, ela está precisando de um complemento, que os acontecimentos online não são tão graves. E aqui eu tenho minha oração subordinada, uma oração que depende da minha primeira oração. Observem agora comigo que as orações apresentadas em enunciados distintos são dependentes. Então eu tenho aqui a minha primeira, as pessoas acham, e a minha segunda, que os acontecimentos online não são tão graves. A segunda não vai possuir um sentido independente. Ela precisa da primeira oração para que ela faça sentido. Isso é o que eu vou chamar de oração subordinada. E nós temos, então, um período composto por subordinação. Observem comigo o que é um período composto por subordinação. Então, meu período composto por subordinação consta de uma ou mais oração principal e de uma ou mais oração dependente ou subordinada. Se nas minhas orações coordenadas eu tinha a independência, um sentido completo sem que eu dependesse da primeira, aqui eu tenho um sentido que depende completamente da minha oração principal. Esses são dois termos que nós vamos ter que levar para aprender sobre as orações subordinadas, sobre os períodos compostos por subordinação. Uma oração principal e uma oração que está subordinada à primeira oração. Geralmente a primeira oração ela tem um sentido completo, enquanto a minha segunda oração ela não possui um sentido completo. Ela depende do sentido da primeira. Então eu tenho aqui a oração principal, as pessoas acham que os acontecimentos online não são tão graves. As pessoas acham, ok, eu posso extrair um sentido completo apenas dessa oração, mas ele está pedindo um complemento em função do seu verbo. E esse complemento ele não se sustenta sozinho, ele precisa da oração principal, que os acontecimentos online não são tão graves. Então imagina você dizendo só isso, que os acontecimentos online não são tão graves para alguém. O sentido não é encontrado, você tem uma falha na comunicação, porque só vai fazer sentido com o sentido da primeira. Essas são as orações. Nós temos um período composto por subordinação, em que nós temos mais de uma oração e essas orações dependem umas das outras. E as orações subordinadas também terão tipos específicos de acordo com a ideia que ela está transmitindo, como nós veremos no quadro. O quadro das conjunções e locuções conjuntivas subordinativas. Eu sei que é um pouquinho coisa demais para lembrar, mas a gente tem que sempre pensar nas ideias dos verbos e da relação em que uma oração mantém com a outra. Nós teremos também locuções e conjunções que regem as orações subordinadas, perfeito? Então, a primeira oração subordinada que eu tenho é a causal. As orações subordinadas causais, que vão expressar a razão para que algo informado anteriormente tenha acontecido. Então, as minhas conjunções e locuções que regem esse tipo de oração são porque, pois, como, por isso que, uma vez que, já que, visto que, porquanto, todas elas transmitem um sentido de subordinação. Então, no exemplo, a memória dos jovens está sempre pronta, visto que seu arquivo é curto. Percebam, então, ali que a minha conjunção, visto que, está juntando essas duas orações, e a minha segunda oração, ela não possui um sentido completo. Visto que seu arquivo é curto, ela depende da primeira oração. Nós temos as condicionais, que expressam uma condição ou uma hipótese para algo informado anteriormente. Então, tem lá, se, caso, salvo se, desde que, contanto que, dado que, a menos que, a não ser que, são as minhas conjunções que regem esse tipo de oração. Se as pessoas não tivessem um pouco de loucura, seriam incapazes de atos de heroísmo. Isso aqui é um caso em que a minha oração principal ela não está nessa primeira posição, ela está na segunda. Então, por isso que a gente sempre tem que ver qual a oração que começa pela minha conjunção, que aí nós identificaremos qual é a subordinada. A subordinada tem essa marca que elas são iniciadas pelas conjunções. Continuando os nossos tipos de orações subordinadas, nós temos as conformativas.
as minhas conjunções conformativas que vão expressar uma concordância, uma regra, para que algo informado anteriormente aconteça. Então, eu tenho conforme, segundo, como, consoante, de acordo com, lá no meu exemplo, fiz os exercícios conforme o professor determinou. Então, eu tenho a minha primeira oração, fiz os exercícios, sentido completo, e nós temos um complemento a ela, conforme o professor determinou. E esse complemento depende da primeira oração. Se depende, eu tenho uma oração subordinada, e também vai se dividir em vários outros tipos. Mas é importante a gente entender quais conjunções, de qual sentido que essas conjunções estão transmitindo. Continuando no nosso quadro, eu tenho aqui as concessivas, que expressam um fato contrário, mas não capaz de anular o que foi estabelecido na outra oração. Não vai anular, mas vai expressar um fato contrário. E eu tenho as minhas conjunções que regem por mais que, por menos que, apesar de que, embora, conquanto, mesmo que, ainda que, se bem que. Eu tenho ali o meu exemplo. Ainda que eu te perdoe, nossa relação não será mais a mesma. Novamente, uma situação em que a minha oração subordinada está na primeira posição. Mas como ela é iniciada pela minha conjunção, eu consigo identificá-la. Então, a segunda oração seria a minha oração principal e a primeira seria a subordinada. Continuando, eu tenho as comparativas, que vão expressar uma comparação, bem simples, né? Um paralelo em relação a algo que foi informado anteriormente. Então, eu tenho aí mais, menos, maior, menor, pior, melhor, seguidas de que ou do que, qual depois de tal. Várias conjunções e locuções conjuntivas, em que a gente tem duas conjunções, uma ao lado da outra, expressando a mesma ideia. Lá no meu exemplo, eu tenho ainda como gosto de viajar, ainda como gosto de descansar, gosto de viajar. Perceba que há, então, essa relação de subordinação entre a primeira e a segunda, sendo a primeira subordinada e a segunda principal. Continuando, a gente tem as conformativas, que vão expressar uma concordância, uma regra para que algo informado aconteça. Tem o conforme, o segundo, como, consoante, de acordo com, são as minhas conjunções. Fiz os exercícios conforme o professor determinou. Concessivas, ainda que eu te perdoe, nossa relação não será mais a mesma, para a gente relembrar aí as nossas orações. Comparativas, ainda como gosto de descansar, gosto de viajar. As consecutivas, correu tanto que passou mal, regidas pelas nossas conjunções, tal, tão, tamanho, tanto, de maneira que, de forma que, de sorte que, de modo que. A gente tem nas consecutivas a expressão de uma consequência de um acontecimento. Como incorreu tanto e, por conta disso, a consequência foi passou mal. Além delas, a gente tem as proporcionais, expressam a relação entre os acontecimentos simultâneos, registrados em orações diferentes. Então, acontecimentos simultâneos ao mesmo tempo, né? A proporção que, ao passo que, à medida que, são as nossas conjunções que regem. Progredia à medida que se dedicava aos estudos. Mais uma relação entre a oração principal e uma oração subordinada. Continuando, a gente tem as temporais, que vão expressar, como o nome diz, circunstância de tempo, que pode ser regido pelas conjunções depois que, até que, desde que, cada vez que, toda vez. Percebam que sempre dando essa ideia de tempo, né? Quando eu disse isso, tempo, ninguém acreditou. Mais uma situação em que a subordinada está na primeira posição. Nós temos as finais, que expressam o objetivo de algo, a fim de que, para que. E a gente tem nosso exemplo, organizei toda a casa para que foi o nosso objetivo, ficasse apresentável. Na sequência, nós temos as integrantes, que vai introduzir uma oração que funciona como sujeito, como complemento verbal, predicativo, complemento, vão exercer funções como certas palavras funcionam em orações. Então, a gente tem que e o se. Nós esperamos que todos venham ao baile, mas nós não vamos nos aprofundar exatamente nessas questões, ok? Na nossa observação, acompanhe comigo, existe um tempo de oração subordinada que é introduzido por pronomes relativos. E na sequência, segundo o nosso teórico,
Combinando os dois processos, temos um período composto por coordenação e subordinação simultaneamente, ou período misto, no qual encontramos orações coordenadas independentes, orações principais e orações subordinadas. Examinei a árvore e constatei que nos seus galhos havia parasitas. Então, o mesmo período pode apresentar tanto orações coordenadas quanto subordinadas. Mas isso é o suficiente por hoje. Acho que dá para a gente compreender um pouquinho sobre as conjunções, sobre esses termos que regem, sobre como as orações podem depender ou não umas das outras e apresentar mais de uma em um mesmo período, perfeito? E como não há mais nada a ser explicado, eu vou encerrando por aqui. Agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.